15, e nós vamos falar a partir do verso 11, a parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Interessante que na lei judaica, o filho mais velho, ele tinha a maior parte da herança. E mais intrigante ainda é que a herança a gente só pode receber depois que o pai morre. Mas aquele pai está vivo, aquele filho, ele afronta, ele desaponta o pai. Imagina como que o pai não fica chegando e dizendo: pai, eu quero a parte da herança que me pertence, o pai estando vivo. É como se estivesse desejando a morte daquele pai. Mas o pai, em sua suma sabedoria, ele dá a parte que lhe pertence. Porque o pai sabia que fora de casa a dificuldade ia bater, e que um dia aquele filho que saiu, ele iria voltar. Por isso o pai deu a parte da fazenda para ele. E olha, aqui diz que poucos dias depois ele sai de casa. Às vezes a gente está na casa do pai e a gente fica descontente por alguma razão, e a gente decide sair da casa do pai, a gente decide sair da presença de Deus por uma palavra não dita ou por uma palavra dita. Muitas das vezes por uma pessoa que te olha pouco, outra vez por uma situação adversa que você está vivendo na sua vida, e você vai e fala assim: eu quero sair, eu vou pegar minha herança e vou sair. Qual que é a herança? A herança que Jesus nos deixou foi a coroa de vida eterna. A nossa vida, a vida que Ele nos deu é a nossa herança. E nós vamos lá dizendo assim: eu quero sair, descontente por alguma coisa, e vem, sou dono do meu nariz, faço o que eu quiser, a vida é minha. Não é assim que a gente fala? E nós vamos lá e desperdiçamos a herança. Desperdiçamos a herança que o Pai nos deu. Às vezes com coisas banais. Perdemos o nosso tempo, perdemos a nossa vida com coisas fúteis, com coisas dissolutas, com coisas impróprias. Só que quando a gente sai da casa do Pai e a gente começa a gastar tudo achando que a gente é dono de si mesmo, uma hora isso acaba, uma hora a soberba acaba, e aí você começa a pensar. Interessante que quando a gente sai da casa do Pai, na casa do Pai a gente tem direito, mas fora da casa do Pai não. Aonde você mandava, você passa a ser mandado. Interessante que esse homem, esse jovem, ele começa a ficar com as consequências. Ele gasta tudo que ele tinha, ele gasta a herança que o pai deu. E a Bíblia diz que ele começa a perecer, a passar fome, e ninguém lhe dava nada. E aí ele vai buscar trabalho. Quem era patrão passa a ser empregado. E o interessante aqui, que quando ele busca trabalho, lhe dão um trabalho para apacentar os porcos, algo que seria humilhante, não desfazendo do trabalho de ninguém, mas para ele, que era dono, era filho do dono da fazenda, era humilhante apacentar porcos. Mas quando a gente passa, quando a gente sai da presença da casa do Pai, quando a gente sai da presença do Pai, é comum a gente passar humilhação, porque a gente precisa lembrar de onde a gente saiu para a gente poder voltar. É por isso que passamos humilhação. E a Bíblia diz que aquele jovem, com muita fome, acho que aqui todo mundo já ouviu dizer um ditado que quem está com fome, qualquer coisa serve. Quem está com fome, come qualquer coisa. E é bem verdade que esse jovem, ele deseja comer as bolotas de servir aos porcos, pastor Fernando.
presença do Pai. Quando a gente está lá no mundo, naquela terra longe, naquela terra distante, a gente começa a sentir desejo de comer aquilo que não é cabível. A gente começa a desejar aquilo que não é para nós. Às vezes um relacionamento que não era para ser, mas você não tinha mais, você não estava mais na presença do Pai, não tinha nem como pedir um conselho para o Pai, porque você sai da presença, você acaba se esquecendo, e aí você começa a desejar as bolotas dos porcos, como aquele jovem. E aqui trazendo para a nossa vida, muitas das vezes é um contatinho, um relacionamento, o álcool, as drogas, a gente começa a desejar. E às vezes a gente até chega a comer. E vai ficando cada vez mais difícil o retorno para a casa do Pai. Porque às vezes a gente não consegue ser humilde. Depois que a gente sai, a gente perde a humildade. A gente tem vergonha, ou às vezes a gente tem vergonha de voltar. E esse jovem, quando ele deseja comer a bolota dos porcos, ele começa a se lembrar. A Bíblia diz aqui, ó, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele caiu em si, humildade, reconheceu que na casa do Pai, até o pior, porque o que era dado para os trabalhadores era melhor do que o que ele estava tendo ali naquele momento. Até o pior da casa do Pai era melhor do que ele estava vivendo. E ele começa a cair em si, fazer uma reflexão. Ele começa a fazer uma reflexão do que ele tinha, do que ele perdeu, do que ele era. E eu acho lindo essa parte, porque após ele cair em si, a Bíblia diz que ele se levanta. Ele diz aqui, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faça como um de seus trabalhadores. Ele ensaia as palavras de falar com o Pai. Sabe o que é interessante aqui, pastor Edivaldo? Que na hora dele pedir a herança, ele não ensaiou o discurso, mas na hora de voltar, ele ensaiou o discurso. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Porque na hora de errar a gente não pensa, mas na hora da gente acertar a gente começa a pensar. A gente começa a pensar, porque é mais fácil errar do que pedir perdão. É mais fácil errar do que pedir perdão. E esse jovem, ele começa a ensaiar o discurso. E o caminho da volta é mais trabalhoso. Imagine quantas vezes, para se levantar, quando ele caiu em si, quantas vezes ele não pensou em desistir. Porque às vezes a gente acha que pedir perdão é humilhante, mas na verdade o perdão, ele é libertador. Aleluia! O perdão, ele é libertador. Glória a Deus! E muitas das vezes você pensa que alguém que te machucou, que alguém que te magoou, está feliz, está bem. Não é assim que a gente pensa: olha, fulano fez isso comigo, mas está lá. Fulano está bem. E na verdade essa pessoa, ela já caiu em citações, saiu do discurso. Janete, quando o pastor estava louvando a Deus ali, e ele falou sobre bênção para a sua casa, o Senhor mandou eu dizer para você que tem alguém que está só ensaiando o discurso. Ele já caiu em si, ele está só ensaiando o discurso para te pedir perdão. Aleluia! Está só ensaiando o discurso. Você pensa que ele está bem, mas não está bem não, porque ele está mais triste que você. A dor que ele está fazendo você passar, o Senhor já tocou nele, porque você é uma escolhida ungida do Senhor. Aleluia! E aquele que toca em você está tocando em Deus. Aleluia!
seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai está esperando só você se levantar para se lançar ao teu pescoço e te beijar. Ele está esperando só você dar o primeiro passo. É só isso que ele está esperando. E como eu havia dito que ele tinha ensaiado o que falar com o pai. Interessante aqui, pastor Fernando, que ele começa a falar: Pai, pequei contra ti. Pequei contra os céus, pequei contra ti. E já não sou digno de ser chamado seu filho. Só que lá no discurso ele é pedido para o pai para ser um dos seus empregados. Acontece que quando ele começa a falar para o pai já interrompe e pede para você trazer para ele a melhor roupa, o anel e também as sandálias. Sabe o que o pai está dizendo? Não importa o que você fez quando você saiu, importa agora que você voltou. Importa agora que você voltou, importa agora que você está na presença. É isso que importa agora. O que passou, passou.
domingo eu vou, e nunca vim. E um dia, o pastor Fernando, a pastora Eliette, conversando comigo, ela falou para mim assim: até quando? Você vai ficar o frio inteiro sem ir? Só que eu já estava com vergonha de vir na igreja, porque já fazia tanto tempo que eu não vinha, eu já comecei a dar desculpas. Às vezes a gente começa a dar desculpas para não vir para casa do Pai. E quando eu voltei, eu falei: olha, eu vou. Só que eu não quero oportunidade, eu não quero nada. Se for para lavar um banheiro, se for para limpar um chão, aí eu vou. Falei? Aí um dia o pastor aqui falou assim, que Deus mandava derrubar uma unção sobre a minha cabeça. E eu falei assim: mas Deus, eu falei que eu não queria. Aí veio a voz do Pai e disse assim: eu te quero como filha e não como serva. Eu não quero você só para limpar banheiro, eu não quero você só para ficar nessa cadeira. Eu quero você para falar no meu nome. Eu quero você para profetizar sobre a vida do teu irmão. O Senhor, Ele não te quer como um empregado, Ele te quer como um filho. Deus, Ele te quer como um filho. Larissa, você sabia que Deus, Ele te quer como filha? E quantas vezes Ele já disse isso para você? E você ainda fica se prejudicando como um empregado. Você fica se prejudicando como um servo. Aleluia. Você fica procrastinando para vir para a casa do Senhor fazer a vontade dEle. Porque você sabe que você tem um chamado. Você sabe que Ele te escolheu. Que Ele quer te colocar roupas novas. Ele quer te colocar um anel. Ele quer colocar sandália nos teus pés. E às vezes a situação não melhora. Você recebe profecia, recebe a situação não melhora. Por quê? Porque o Senhor já lançou para você: eu sou teu Pai. Mas fora da presença do Pai fica difícil. Fora da presença do Pai a gente se escraviza com a situação. A gente se escraviza com o problema. É por isso que Deus não está dizendo para você: não te quero mais se escravizando. Eu quero você como filha. Ele quer você na presença. Ele quer te colocar roupa nova. Ele quer te colocar o anel no dedo e a sandália nos seus pés. Volta. Volta para a casa do Pai. Porque coisas grandes Ele fará por você. E às vezes, estar na casa do Pai não é